Josué 8, de 24 a 26, fala que Josué ele não retirou a sua mão da lança. Ele empunhou a lança, mas ele não retirou a sua mão. Isso mostra que, dessa vez, quem lutou foi o Senhor. A única coisa que ele teve que fazer foi ser obediente e se posicionar e se colocar em posição de luta, mas deixar que o Senhor lutasse essa guerra. Nos capítulos anteriores, ele tentou lutar contra Ai sem pedir a permissão de Deus, porque isso mostrava que ele estava se sentindo seguro demais. Afinal de contas, eles tinham lutado contra Jericó, tinham atravessado o Rio Jordão e venceram, né, contra Jericó, e Deus disse: seja forte e corajoso, e ele foi, e o Senhor esteve com ele, e isso gerou segurança a ponto de ele se orgulhar e não ser dependente do Senhor. Então eles tentaram primeiro sozinhos e contra Ai, e o que aconteceu? Eles perderam. Ele perdeu 36 homens, tiveram que recuar, e o Senhor mostrou que por causa do pecado de Acã, isso aconteceu. Mas se ele tivesse consultado o Senhor antes de ir até Ai, essa tragédia poderia ter sido evitada. Agora ele questiona o Senhor e o Senhor repreende, dizendo por que ele estava questionando e perguntando, pois afinal de contas o pecado tinha sido deles, de todo o povo. E sim, esses homens foram punidos por causa do pecado de um homem só. Então já mostra o nível de responsabilidade que a gente tem como líder, né, em ter esse zelo, esse cuidado ao falar, né, ao fazer alguma coisa sem a dependência do Senhor. Que nós não deixemos que o orgulho, que a gente não deixe, sabe, a questão de, às vezes, ter ganhado uma guerra, ter ganhado uma batalha, nos fazer autossuficientes. Pelo contrário, temos que ser muito mais dependentes do Senhor. Só que aqui mostra o favor de Deus sobre a vida dele, porque eles se arrependeram, consertaram o pecado, né, retiraram. Acã foi morto e toda a sua família de uma forma muito, muito triste, mas infelizmente ele teria que ser eliminado, porque Deus o julgou pelo pecado dele, pois ele cometeu um pecado contra toda a nação ali de Israel. E o Senhor o eliminou. E depois disso, houve arrependimento, consertaram, e o Senhor entregou e falou para Josué que ia entregar Ai nas mãos dele. E o que aconteceu? Ele foi para essa batalha. Indo para a batalha, o Senhor, essa passagem aqui mostra quando Josué levanta a lança, só que ele só empunhou a lança, mas ele continuou ali até a batalha acabar. Isso mostra a dependência que Josué estava de Deus, porque o Senhor mostrou que estaria com ele, e ele deixou que o Senhor lutasse. Ele deixou que o Senhor lutasse por eles. Dessa vez ele não fez com as próprias mãos, ele apenas dependeu, ele se posicionou, ele se pôs em movimento de dependência. Aliás, ele se colocou, né, em postura de total dependência do Senhor, em obediência, mas quem lutou foi o Senhor por eles. Né? Então, isso mostra essa dependência que ele teve, né? E também mostra ele seguindo o exemplo do líder dele. O quanto é importante também a questão dos exemplos, né? Porque quando Moisés, lá em Êxodo 17, 8 ou 16, mostra quando Moisés lutou contra os amalequitas e venceu. E ele segurou a vara, né, na sua mão, e veio Arão e Ur ajudando a sustentar para que eles vencessem a guerra. E ali ele mostrou também dependência, deixando o Senhor lutar por eles. E talvez pode parecer que é mais fácil ficar só ali parado, mas para quem é líder sabe que a vontade é de ir fazer com as suas próprias mãos. Então talvez o mais difícil é a dependência, mas vale muito mais a pena a gente ser dependente e obediente para depender totalmente do Senhor, e assim ele luta por nós, como aconteceu, né, que o Senhor lutou por eles, da mesma forma, né, com os amalequitas ali na época de Moisés, e ele venceu, eles venceram. E é isso, né, que a gente tenha essa dependência total do Senhor, deixando que ele lute por nós. Outra coisa importante é que dessa vez o Senhor deixou que eles tomassem os despojos, né? Então o Senhor deu esse presente para eles, mas a declaração sobre Jericó foi o contrário, que eles não tomassem nada. Se Acã tivesse obedecido, ele teria usufruído desse momento com paz, sem ter que esconder nada, sem ter que omitir nada e sem perder a sua vida, porque o que adiantou? A ganância dele o levou à morte, e não somente a ele, mas a toda a família. E ele foi punido por isso, e o pior é o fim da eternidade, aonde ele escolheu, por causa de uma desobediência, por causa da ganância, do pecado do coração. Se ele tivesse esperado, ele teria usufruído. Agora ele poderia estar debaixo da bênção de Deus e usufruir desses bens que o Senhor deu. Então aqui nos mostra mais um ponto importante, que a bênção nos dada através do momento certo de Deus, do tempo exato de Deus. Ela tem o momento certo de acontecer, e quando acontece, é em plena paz e abundância, e não só para si, mas para todos. Não precisa esconder, não precisa fingir. Você pode usufruir de forma tranquila, de forma em paz mesmo. Você consegue usufruir não só para você, mas também transbordar para a sua família e todos aproveitar e deleitar nisso. Mas ele escolheu, né, esconder e ser desobediente, e o fim dele foi muito curto. Ele poderia ter uma vida longa aproveitando, e ainda, o mais importante, é ter a eternidade com o Senhor. E nós sabemos que, pela palavra, pelo juízo de Deus, o fim dele é a eternidade sem Deus.